Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade que celebramos hoje da Ascensão do Senhor. Na verdade, o dia mesmo da Ascensão foi quinta-feira passada, onde se completou os 40 dias após a ressurreição de Jesus. Porém, no Brasil, para uma maior participação dos fiéis, essa solenidade é transferida para o próximo domingo. Mas esse número 40, ele é muito significativo na Sagrada Escritura e sempre representa um tempo de preparação, de purificação para uma transição, para uma nova etapa. Foi assim, os 40 anos que o povo passou pelo deserto. Foi assim também, o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Foi assim o tempo que Jesus também ficou no deserto em oração até começar a sua vida pública. Porém, a ascensão de Jesus, ela se dá imediatamente após a ressurreição do Senhor. Jesus, ao ressuscitar, ele já sobe ao Pai, mas ele ainda permanece 40 dias se manifestando aos apóstolos. Então poderíamos dizer que hoje seria como que uma despedida de Jesus, Ele sobe ao Pai para não mais se revelar daquela mesma forma, mas de outra maneira, como nós vamos ver à frente. Poderíamos ver nesses 40 dias Jesus como que fazendo uma recuperação com os apóstolos, Vamos pensar assim que Jesus, há 3 anos atrás, da ressurreição, ele passou pela Galileia, escolheu 12 discípulos para que pudesse formá-los como apóstolos, como testemunhas da ressurreição. E chega o dia da grande prova. Nessa prova é a cruz. Se a gente for olhar, só João passou na prova, só João estava lá, aos pés da cruz. Judas, bombou, e os outros 10 ficou de recuperação. E Jesus fica ali 40 dias, e é interessante porque quando Jesus ressuscita, ele diz, os anjos dizem, para as mulheres, ide dizer aos discípulos que o Senhor os precede na Galileia, e pede para eles o quê? Voltar lá para o início. Vamos começar tudo de novo, Vocês não aprenderam nada até agora, E assim eles estavam sim com a fé abalada, estavam fechados, trancados, com medo. E aí eles voltam para a Galileia, e lá Jesus aparece aos discípulos e recomeça com eles aquele mesmo caminho, como no início, quando Jesus também passava pela Galileia e chamou cada um deles: vem e segue-me. Nesses 40 dias Jesus vai como que recapitulando com eles tudo à luz da ressurreição, para que assim eles possam compreender o mistério da cruz de nosso Senhor. E aqui nesse instante, quando Jesus sobe aos céus e eles contemplam Jesus subindo aos céus, podemos também fazer esta analogia com o Antigo Testamento, quando o profeta Elias é arrebatado numa carruagem de fogo, e Elias também é arrebatado para o céu. E quem é que contempla Elias sendo arrebatado para o céu? Eliseu. E o que é que Eliseu recebe?
uma porção redobrada do espírito de Elias. Aqui também, nesse gesto de Jesus ser elevado ao céu e os discípulos ficarem ali contemplando o Senhor, há também uma passagem de poder, de autoridade, assim como aconteceu com Elias e Eliseu. E os apóstolos se tornam também testemunhas de Jesus. Os apóstolos também têm esse mesmo poder que havia em Cristo de curar, de libertar, de salvar, que o Senhor concede à igreja, aos seus apóstolos. É interessante nós olharmos que após, nessa quinta-feira, deu os 40 dias, Jesus sobe, a palavra fala: permanecei na cidade, em Jerusalém, em oração, aguardando o cumprimento da promessa. E os apóstolos permanecem aonde? No cenáculo. Com quem? Com Maria, durante 9 dias, em oração até Pentecostes. Maria gerou no seu ventre o próprio Cristo durante 9 meses. E hoje podemos olhar essa mesma imagem de Maria com os apóstolos nesses 9 dias. Maria como que também com os apóstolos gerando a igreja. E Pentecostes nós vamos celebrar no próximo domingo essa inauguração da igreja, o aniversário da igreja, o nascimento da igreja, que também é gerado em Maria, com Maria, nesses 9 dias, como que representando esses 9 meses, de gestação, para que assim a igreja possa exercer a sua missão. Esse é o tempo no qual nós nos encontramos hoje, o tempo da igreja. Assim como os apóstolos estavam ali olhando, para o céu, e aí aparecem, 2 homens vestidos de branco, e dizem para os apóstolos, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. E nós, nesse tempo no qual nós vivemos, que tempo é este? É o tempo entre a ascensão e a volta de Jesus. É o tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. 40 dias simboliza o quê? Um tempo de preparação, purificação para uma nova etapa. Jesus sobe aos céus, encerra o tempo do Messias, encerra o tempo de Jesus e começa um novo tempo, até a sua segunda vinda, que é o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo, é o tempo no qual nós vivemos, aonde Cristo se faz presente, não mais fisicamente, mas principalmente através da igreja, através dos sacramentos. Nós podemos encontrar Cristo sempre que nós também nos recolhermos interiormente em oração. O Senhor se faz presente dentro de nós. Hoje nós ouvimos no Evangelho a conclusão do Evangelho de Lucas. Como que começa o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas começa no templo. Como termina o Evangelho de Lucas? No templo. A última palavra é essa: os apóstolos iam ao templo bendizendo a Deus. O Evangelho de Lucas começa com a aparição do anjo Gabriel a Zacarias. E Zacarias era um sacerdote do Antigo Testamento, e ele fazia ali o serviço de entrar no Santo dos Santos para oferecer o incenso. E depois que o sacerdote saía do Santo dos Santos, a multidão o aguardava do lado de fora para que o sacerdote pudesse estender as mãos e abençoar a multidão. Como que Zacarias sai após ouvir a mensagem do anjo Gabriel? Mudo. E quando ele sai, não tem bênção. E como que termina o Evangelho de São Lucas? Jesus subindo aos céus, e Jesus sim estende as mãos, que é um gesto sacerdotal, e diz o Evangelho, ele abençoava os discípulos. Ou seja, terminou, concluiu aquilo que era o sacerdócio da antiga aliança. Não tem mais o que dizer, não confere mais a bênção que Deus quer conceder à humanidade, mas Cristo sim, Ele é um novo e eterno sacerdote, Ele é o sumo sacerdote da nova aliança, e Cristo agora, Ele que
abençoa. E essa bênção continua chegando até nós, agora através da igreja. Por isso diz a minha leitura de hoje, né? Não ficais aí parados, olhando para o céu, né? Mas ide anunciai. Eu farei de vocês minhas testemunhas. E essa é a missão da igreja, a missão de cada um de nós: testemunhar Jesus, levar Jesus, anunciar Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, tendo o coração voltado para o alto, né? Como nós rezamos a cada Santa Missa, né, no prefácio, quando o padre diz: corações ao alto, o nosso coração está em Deus, né? Essa expressão em latim, sunsum corda, corações ao alto. Jesus subiu ao céu e o nosso coração deve estar lá, ter esse desejo, esse anseio de um dia nós também estarmos com Ele no céu. Mas enquanto estamos aqui, a nossa missão é não ficar parados, mas irmos também anunciar, testemunhar, levar a todos esse Cristo vivo e ressuscitado, que reina em nossas vidas e em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, professemos juntos